Meu parceiro, eu só queria falar uma coisa. Segue meu pau que tá lá em cima. Segue meu Palmeiras assumindo a liderança. Passamos o Flamengo daqui. Será que é mais um ano de cheirinho, rapaziada? Não sei. Só sei que, mano, essa liderança, 13 pontos contra 11 aqui do Flamengo, veio com requintes de crueldade, tá? Um jogo que, pô, desenhava ser muito fácil. Parecia ter um desfecho. O Palmeiras ia ter uma vitória tranquila fora de casa contra o Fortaleza. Não foi bem assim, né, rapaziada? O Palmeiras conseguiu abrir 2-0. Ainda no finalzinho teve o gol do Daverson aqui aos 70 minutos, e ainda no finalzinho teve aquele pênalti do Naves, que, pô, pra mim, sobe aqui com o braço, a bola bate no braço dele, não era pra ser pênalti. O Abel fez algumas mudanças que o Palmeiras deu uma recuada absurda, chamou o Fortaleza pra cima, chamou os caras, e o Everton no pênalti no último minuto conseguiu fazer uma defesa surreal, né, rapaziada? Se a gente for ver aqui, ó, por mais que o Palmeiras tenha sofrido um pouquinho nesse último jogo, o Palmeiras vem de uma grande fase, isso daqui a gente não pode negar. Se até aqui, ó, na derrota na final do Paulistão contra o Corinthians, o Palmeiras não tava jogando nada, tava o futebol muito abaixo, até aqui na estreia podemos dizer contra o Botafogo, que também o Palmeiras não tava jogando ainda muito aquilo, não tinha tido ainda aquelas mudanças táticas, trazer o Estevão pra meia, colocar o Felipe Anderson devidamente na direita. O Palmeiras ainda tava jogando naquela formação com o Rafael Veiga de meio e não tava conseguindo produzir. Teve esse empate aqui dentro de casa, mas podemos dizer que depois daqui a coisa começou a deslanchar. Essa vitória aqui fora de casa contra o Sport Cristal na Libertadores, onde também não foi aquela atuação do sonho, mas já foi uma viradinha de chave, foi uma vitória fora de casa aqui contra o Sport 2-1, e pô, pelo que eu me lembro, esses dois chutes aqui foram dois chutes de pênalti, um segundo pênalti ali no Veiga, muito polêmico por sinal, mas conseguimos voltar com a vitória contra o Cerro Porteño, e agora 3 vitórias para se colocar na caneta ali, ó, como essenciais. Vitória no derby, vitória fora de casa contra o Internacional, que não tinha perdido em 2025, vitória fora de casa contra o Fortaleza, que não perdia lá em Fortaleza, não sei desde quando. O Palmeiras parece que enfim achou seu time, definiu ali um padrão, e muita gente já tá credenciando isso muito ao trabalho do Abel Ferreira. Eu dou os méritos do Abelzinho? Sim, mas ele é cabeça dura, tá? Ele não queria muito fazer essas mudanças no time, queria fazer do jeito dele, foi forçado a fazer alguns tipos de mudança, colocar o Felipe Anderson na sua posição, mover o Veiga, colocar uma saída muitas vezes ali de 3 zagueiros, tá colocando o Giai pra ter mais rodagem e ele tá jogando muito, e por incrível que pareça, achou o time e tamo forte em todas as competições. Se a gente for até ver aqui ó, um pouquinho o que a mídia tá falando, o Abel Ferreira tá grandão, tá peitudão do jeito que ele gosta, tá todo mundo elogiando o homem. Para ver aqui ó, começando pelo Neto, muita gente elogiando o trabalho do Abel Ferreira, que parece, rapaziada, definir um padrão, e o Palmeiras tá cada vez mais evoluindo, já não é aquele futebol do começo do ano, chuveirinho, tal, bola muito no Estevão, tá conseguindo criar jogada, tá tendo um padrão de jogo, e o importante, tá parando de sofrer tantos gols, tá conseguindo sair com as vitórias. Bora ver tudo que estão falando aqui sobre esse momento do Palmeiras? O Abel é um monstro, irmão. O Abel é um fenômeno, irmão. O Palmeiras voltou a disputar o título brasileiro de novo com o Flamengo e com o Internacional. Isso na quarta ou quinta rodada? Na quinta rodada, 12 pontos. Lembra quando o Corinthians jogou contra o Palmeiras? Que os dois estavam com 4 pontos cada um? Sabe quantos pontos está o Palmeiras? 12. Sabe quantos pontos está o Corinthians? 7. Essa é a diferença do Palmeiras. Sabe quantos jogos o Palmeiras ganhou fora de casa no Brasileiro? O Palmeiras tem 13. O Palmeiras tem 13. 13, desculpa. 3. 13-7 no Corinthians. 3 jogos fora. 3 fora, 3 vitórias. 9 pontos. Então, um time que ganha fora de casa 9 pontos, 3 jogos, é candidato muito ao título. A gente vê, rapaziada, essas duas vitórias aí, contra a Internacional, contra o Fortaleza, cara, é vitória de time que vai lutar para lá na frente ser campeão. É vitória difícil, é vitória sofrida, é time que consegue segurar o resultado fora de casa, que é uma das paradas mais difíceis no Campeonato Brasileiro. Neto aqui nos Donos da Bola também deu mais uma declaração aqui sobre o Abel Ferreira. Tem um cara que nós temos que pagar pau aqui e eu pago pau, é o Abel Ferreira. Quando tava para não classificar no Paulista, todo mundo metendo pau, não foi? Não foi? Todo mundo metendo pau. Ah, mas será que já deu? Será que já deu? Cara, foi pra final, perdeu pro Corinthians, 5 jogos consecutivos, já ganhou 2 jogos da Libertadores, já ganhou 3 jogos. O que o Palmeiras fez? O Abel é o primeiro que ganhou 2 jogos consecutivos, não consecutivos, mas como treinador, que ganhou. O que o Palmeiras fez? Pum, pum, pum. E o que o Palmeiras fez? Quietinho, quietinho, quietinho. O que o Palmeiras fez? Paga os caras em dia. O que o Palmeiras fez?
tem um outro estádio que é a Arena Barueri. O que o Palmeiras fez? Saiu Paulo Nobre, saiu Gagliotti, a Leila que tá aí, e tem um treinador há 5 anos. Sabe quantos treinadores passaram pelos 3 times que a gente fala aqui, São Paulo, Santos e Corinthians? 27. Sabe quantas pessoas saíram nesse? 120 pessoas foram mandadas embora. Sabe quanto que os clubes pagaram só de rescisão de contrato de 120 pessoas dos 3 clubes, São Paulo, Santos e Corinthians? Mais ou menos uns 600 milhões. Mais ou menos. O que acontece com o Abel? Ele briga com nós, ele é europeu, aquelas coisas que ele faz, que muitas vezes eu não concordo, de maltratar a mulher, jornalista, de maltratar os caras, de dar entrevista de uma maneira bem idiota, mas ele, como treinador, como gestor, não tem ninguém hoje no futebol brasileiro. É aquilo, rapaziada, ele tem suas falhas. Tem, muitas vezes ali na entrevista coletiva ele deixa se passar com algumas declarações. De fato, sim, mano, tem muito erro, ninguém é perfeito, tá ligado? Mas a gente vê, mano, eu acho que não tem ninguém que conheça seu elenco hoje, um técnico aqui no futebol brasileiro, que conheça todos os jogadores, desde a categoria de base, que ele deve receber ali vários e vários relatórios. É difícil ter um técnico hoje no futebol brasileiro que conheça um clube como o Abel conhece o Palmeiras. E é muito importante isso, né? A gente tem que ver, o Neto destacou aqui o começo da temporada do Palmeiras agora em 2005, tava correndo risco de não classificar até mesmo no Paulista, algo que, pô, eu nem me lembro a última vez que aconteceu isso daí com o Palmeiras. Mas de fato, mano, o Palmeiras não tava apresentando futebol, o Palmeiras não tava conseguindo vencer jogos contra times, sabe, tecnicamente muito abaixo. Era todo jogo muito sofrível e difícil até pra assistir. A gente vê, tem uma mudança muito grande do início do Campeonato Brasileiro até aqui. É um Palmeiras muito diferente desde o início do Campeonato Brasileiro. Isso daí a gente não pode negar. E também fez aqui uma avaliação, ó. Foi o Felipe Melo, lá no Sport TV. Bora ver o que ele falou? Essa mas eu falo outra coisa do Abel também. Ele não deixou essa pressão externa, porque você sabe como é que é o torcedor do Palmeiras. Né, perdeu o título paulista para o maior rival, né, você tem uma pressão externa. Ele não deixou essa pressão externa entrar. Né, ele dá uma entrevista e ele fala assim, olha, eu vou ver com outros olhos. Nós perdemos o jogo ou nós chegamos na final? Então eu entendo que nós há tanto tempo estamos chegando na final, mérito para o adversário, mas nem tudo é de jogar fora, chegamos à final, esse é o meu olhar, e agora a gente vai trabalhar para ganhar os títulos que nós temos pela frente. Então assim, ele chama a responsabilidade para si, não deixa essa pressão externa entrar pro grupo, entrar dentro do vestiário e tá colhendo frutos agora, um treinador muito sábio. E você vê que ele tá... É isso aí mesmo, rapaziada, mas pra mim ainda é foda, tá? A final do Paulista ainda não desceu, sabe? Ainda dá uma raiva, porque, pô, por muito do Abel, o Palmeiras não conseguiu demonstrar um futebol, sabe, minimamente apresentável, principalmente no segundo jogo lá em Itaquera. Parecia que tava tudo cômodo, o Palmeiras acho que deu um chute no gol, que foi o pênalti do Veiga, que o Hugo lá, goleiro do Corinthians, acabou pegando. Pô, mano, não dá, né? O futebol do Palmeiras no Campeonato Paulista praticamente não existiu em nenhum momento. Chico Garcia aqui também deu uma declaração, bora ver aqui. De Abel Ferreira, né, se reencontrando, retomando a rota, devolvendo a locomotiva para os trilhos na temporada, justamente nesse momento, né? O Felipe Anderson tá muito bem pelo lado direito, do próprio Estevão, Facundo Torres crescendo cada vez mais, já tinha dado uma cavadinha que o Davi Luiz tem que salvar, antes ainda o Estevão, que vem do próprio campo, mas a arbitragem deu impedimento, se houvesse o gol, fatalmente seria validado. Ele consegue deslocar o João Ricardo, que ainda toca na bola, e o Kusevich tira em cima da linha. Então foram chances criadas, as do Palmeiras mais claras, né? Mas pros dois lados. Então a coisa tava para acontecer. E aí uma cobrança de falta ensaiada, né, no Rios, lá pelo lado esquerdo. O Davi Luiz tá agarrando o Jai, e até que ele solta, tenta chutar de cabeça, né, como diz a narradora lá, tenta chutar de cabeça, a bola sobra pro Facundo, ele abre o placar. E aí começa o segundo tempo, vejam só, Flaco Lopes, e que belo gol, né? Acho que é um lançamento do próprio Estevão por dentro, que tá ganhando um outro contorno, né, esse Estevão mais versátil, ele lança o Flaco Lopes, ele tem na frente o Davi Luiz, e aí ele chapa no canto, tira completamente do goleiro, faz o 2-0. Já tinha tido uma chance anterior em que a arbitragem deu impedimento, não sei se estava. Bora ver também aqui, ó, o que o Denilson falou lá no Sport TV.
O jogo, olha lá. É. Isso aí não foi no pênalti, não. Isso foi depois do jogo. Isso é vibração de um time realmente que tem gana de vencer. Mas tá o jogo comemorando. grande, o jogo importante, ele tá sempre Sim, lá. não. Ó, Ele é bom com os Abel, pés, Gisele. Ele é bom com os pés, tem muita. Ele começa muita jogada de gol, o Palmeiras também. reposição dele- A reposição dele é muito é boa. ótima, De ele fato, ligando. é um goleiro muito completo. O velho. Palmeiras mentalmente é um time muito competitivo. É muito. O Felipe jogou lá há muitos anos, foi vencedor com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras desenvolveu nesses últimos anos uma questão mental que me chama muita atenção. Mesmo o Palmeiras, a Aline citou aqui a palavra competir, né? Mesmo o Palmeiras numa fase tecnicamente ruim, você vê os caras competindo, cara. Você vê o Palmeiras jogou mal, mas você não vê os caras, tipo, não correram. Os caras competem, cara. Os caras dificultam a vida do adversário. Quando o Abel vem a público, não que me incomode, né? Porque foi um mérito do Palmeiras conquistar o desafio do adversário ganhar do Palmeiras. É mérito do Abel, é mérito dos jogadores. Eles ganharam tudo nos últimos anos. Então o adversário vai jogar contra o Palmeiras como? Vou me expor? Não vou me expor. Eu vou jogar fechadinho, jogar por uma bola. O Abel muitas vezes fala na coletiva, né? Contra o Palmeiras, os caras dão a vida. É mérito do Palmeiras. Eles conquistaram isso, assim. Mas mentalmente, pra mim o Palmeiras faz muita diferença. Os jogadores do Palmeiras mentalmente fazem muita diferença. Qual foi mentalmente o time mais forte que você jogou? Mentalmente. Puxa, que eu joguei... Cara, fora do país ou aqui no país? Não, mentalmente, um time assim... Eu peguei uma época do Real Madrid jogando fora lá na Europa, que era impressionante. A época dos Galácticos ali, além da questão vaidade que existia dentro daquele vestiário, todo mundo corria para todo mundo. O David Beckham, por exemplo, o cara que é uma estrela fora de campo, dentro de campo você viu o David Beckham jogando, ele dava vida por todo mundo. Então, o time assim, mais difícil, mais competitivo mentalmente que eu joguei no futebol europeu, essa fase foi do Real Madrid. A gente vê, rapaziada, que muita gente elogia essa parte mental do Palmeiras, mas, cara, foi uma parada que meio que se perdeu, né, nos últimos tempos. O Palmeiras, na temporada passada, diversas vezes teve o jogo na mão pra conseguir ganhar e não conseguiu buscar esses resultados. Trouxe aqui, ó, lembro na Copa do Brasil, o Palmeiras sai pro Flamengo, aqui no Allianz. Tinha a possibilidade de reverter jogando em casa, não conseguiu. Teve o que mais? Acho que a Libertadores, o Palmeiras também contra o Botafogo, perde lá de 1-0, 2-1, alguma coisa assim, não me lembro, acho que foi 1-0, né, rapaziada? E aí traz o resultado pra cá. Tem a possibilidade de tentar jogar em casa, de tentar virar o jogo, não conseguiu, perdeu aqui, acho que empatou 2-2, uma parada assim, né, que tem ainda o gol no finalzinho, mas é anulado. Tem também a possibilidade real de conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro jogando em casa novamente contra o Botafogo. Não consegue ganhar. Tá, que muito aí pode se unir a parte técnica, o Palmeiras não vivia um grande momento, esse Botafogo do ano passado era muito melhor, jogava muito mais bola que o Palmeiras, a gente tem que reconhecer, né? Ganharam o Libertadores, ganharam o Campeonato Brasileiro, foram bem melhores, a gente não pode negar isso. Mas essa parte mental, pelo menos na temporada passada, o Palmeiras sentiu. Aquela reta decisiva, aquele jogo que tinha que ganhar, o Palmeiras não estava conseguindo ganhar. Agora, nessa temporada, já começou assim também, né? Não estava conseguindo ganhar os clássicos, não conseguiu ganhar a final contra o Corinthians, não conseguiu fazer o resultado aqui dentro de casa. Então a gente vê que isso daí o Palmeiras tinha perdido nos últimos jogos. Na última temporada, se a gente for buscar assim de memória, eu falei aqui, deve ter até outros momentos que eu não tô me recordando. Então não tava sendo mais aquele Palmeiras é o time da virada. Tava faltando essa parada e a gente começa a ver que mentalmente tá se recuperando. O Abel tá conseguindo trazer isso daí de volta. O time tá ficando cada vez mais consistente, tanto na parte ofensiva como também na parte defensiva. Giai fazendo ali o papel de lateral, terceiro zagueiro, jogando muito fino da bola. Pode ser até uma nova posição pra ele, sabe? Fazer um movimento ali de zagueiro, é que ele é meio baixinho e tudo mais, mas desarma, tem uma presença defensiva absurda. A gente vê o Felipe Anderson ali pelo lado direito, tá jogando muito. Queria saber de vocês, rapaziada. Assumimos a liderança do Campeonato Brasileiro. Cara, se manter essa consistência, Palmeiras aí tem muita gente pra voltar, dá pra dar uma rodagem muito boa no elenco. Vamos ver se consegue segurar na ponta da tabela. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre tudo isso. Esse último jogo contra o Fortaleza, uma vitória absurda fora de casa. Queria saber se a opinião de vocês é parecida com todo mundo aqui que eu trouxe. O Abel tá tendo um papel absurdo nesse momento do Palmeiras. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.